de pediatria sobre o tema prevenção ao suicídio de adolescentes dentro da temática do Setembro Amarelo. Doutor Alfredo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Como a psiquiatria está avançando, né, e é importante avançar, ou seja, o senhor trata principalmente crianças, né, e adolescentes. Exato, eu trabalho no SOPAI, a gente coordena o serviço de psiquiatria infanto-juvenil do SOPAI, que a gente atende 25 leitos de urgência e emergência, que chegamos a atender 600, 700 internações por ano no nosso serviço, e o serviço de psiquiatria infantil do SOPAI, a gente tem orgulho de dizer que é pioneiro e vanguarda nesse atendimento da infância e adolescência na saúde mental. E o senhor, sendo humilde, não destacou que o senhor foi o incentivador, o criador. A gente criou o serviço, né, pioneiro, provavelmente até na América Latina, que hoje a gente concentra esse contingente, que é bastante significativo, e temos criado tecnologias de atendimento e compreensões ampliadas, que a gente sempre acha importante a divulgação do como a gente faz isso, e que esse serviço que é prestado na rede SUS. Doutor Alfredo, a infância costuma ser lembrada como fase de descobertas e aprendizado, mas também pode ser marcada por desafios emocionais. Por que é tão importante que os pediatras compreendam e estejam preparados para lidar com questões de saúde mental desde cedo? A gente precisa tornar a compreender a criança na sua subjetividade. Então, a subjetividade da infância, ela é uma conquista da civilização. Só que a sociedade ainda, os adultos, vamos supor, que já foram crianças, não compreende como é que se constrói esse processo do neurodesenvolvimento da infância, desde o nascimento ou da gestação até a conclusão, com o fim da adolescência, numa questão biológica que terminaria, em média, com 21 anos. Então, esse processo é um processo de adaptação, desenvolvimento, proteção desse desenvolvimento e construção de habilidades. E aí, talvez o Ocidente todo esteja perdendo essa batalha para o autoextermínio que vem crescendo nessa faixa etária, principalmente da adolescência, mas de crianças e adolescentes. O autoextermínio ou o suicídio? O suicídio. E a automutilação, doutor? A automutilação, inclusive, tem um conceito clínico que se chama automutilação não suicida, né? Que é uma discussão da psiquiatria, se isso é uma entidade médica ou é um comportamento isolado ou sintomático de outros transtornos. E a automutilação não suicida, é uma forma que o adolescente, pela bibliografia, é uma forma que o adolescente encontra de encontrar alívio, um comportamento em busca de alívio emocional. Não vem com o pensamento suicida, mas predispõe enormemente o suicídio numa fase posterior. O Congresso também vai discutir, doutor Alfredo Vieira de Holanda, o Congresso também vai discutir a chamada geração ansiosa e imediatista. Na visão do senhor, com o excesso de estímulos e o uso da tecnologia digitais, tudo isso tem influenciado a saúde mental da garotada? Na verdade, a gente está passando por um período de adaptação a essa tecnologia. A gente não pode drasticamente culpar a tecnologia tão somente a essa mudança de comportamento, que ela faz parte e contribui para uma mudança da compreensão do mundo e da ação. Tipo, uma coisa é a relação que o adolescente tem com as tecnologias ou com jogos, a outra coisa é a compulsão de jogos eletrônicos, que isso é adoecimento, isso é adoecedor. Como os pais podem diferenciar a chamada birra, um ato de malcriação, com o transtorno mental? Excelente pergunta. Porque poucas pessoas estão, na nossa prática, diferenciando, né? Então, a gente precisa... E o tema da infância e da adolescência é um tema cheio de tabus, que a gente acaba assumindo uma postura
paternalista e não adaptativa ou que possa conduzir ao desenvolvimento psíquico, emocional e social. Então, a criança ela cresce por modelagem, ela se espelha nos adultos e a gente precisa mostrar as limitações sociais que o indivíduo precisa adquirir para que ele possa viver em harmonia com a civilização. Então, esse processo, ele precisa ser construído e ser reformulado. O psiquiatra Jung, que é autor e antigo, vamos dizer assim, ele diz que quem mais aprende com a criança são os pais. Então, a gente precisa assumir um papel de participação, de condução, de afeto, e se aproveitando, por exemplo, numa perspectiva freudiana, Sim, de castração da criança no sentido de inibição dos impulsos. Então a gente precisa controlar e inibir os impulsos, que é a famosa birra, né? Com autonomia, com sapiência, ou seja, que os pais saibam o que estejam fazendo, né? Então, se você tem até um versículo bíblico que diz: se você não punir a criança, você vai punir o adulto, né? E a punição não envolve a agressão física, envolve o controle moral, né? E a gente precisa desse controle moral, né? E aí o que a gente tem visto, o sociólogo Durkheim, ele coloca a questão da anomia, que é a ausência de regras sociais ou desconstituição do tecido social, que envolve a tecnologia, que envolve as relações sociais do adulto, então e as mudanças, que são cada vez mais rápidas. Então, essa falta de, por exemplo, bem fácil, né? Não é uma questão de moralidade, não. Mas, por exemplo, qualquer adulto hoje de 40, 50 anos que é pai, ou nessa faixa, ele precisa aprender como mexer nas redes sociais com os filhos. Então, o conhecimento é poder, então existe uma inversão. E essa inversão expõe a autossatisfação da infância sem o compromisso do desenvolvimento, ou o compromisso maior, por exemplo, que é o estudar, né? Então existe uma perda da condutibilidade dos adultos, principalmente na geração que a gente poderia chamar de geração Y, que é essa faixa etária que eu coloquei, que existe uma carência afetiva ainda não resolvida dessas crianças de 40 anos, de 50, e aí essa inversão, que é ocidental, produz um incremento do suicídio. É verdade, eu brinco com a mamãe, eu tenho meu irmão caçula, tem 40 anos, graças a Deus, muito bem sucedido, do Poder Judiciário, pai de 2 crianças. Então eu digo: mamãe, a senhora trata ele como criança, para com isso. Mas aí ela diz: ele gosta, o que é que eu posso fazer? Exatamente. O que é que se há de fazer? E aí essa infantilização generalizada faz com que a gente perca o norte ou o sentido. É verdade. E a questão da punição, uma eventual punição de um pai ou de mãe, um limite dado, é muito mais ameno do que uma punição do mundo, né? Exatamente. E aí punir não é castigar, Sim, né? É educar, educar. né? Isso eu costumo dizer para as mães, elas me perguntam assim: como? Mãe, primeiro tem as certezas que você acha, das suas certezas que você acha correto, justo e verdadeiro, no coração. Aí você vai ter a força moral para conduzir. Doutor Alfredo, o tema central do 19º Congresso é a pediatria do futuro. Como o senhor enxerga o futuro da psiquiatria pediátrica? Na verdade, a gente está passando por... Eu acompanho algumas coisas, eu estou fazendo inclusive um mestrado em automutilação não suicida, aqui na Unifor. Sim. Né? E aí eu acompanho as mudanças tecnológicas e a medicina, e tanto a medicina e a psiquiatria também, ela vai passar por avanços que eram impensáveis, né? Então a gente está nessa fase de transição de novas tecnologias, e a psiquiatria ela está se reciclando com a questão de exames de neuroimagem, mas com a questão da compreensão do que é o ser humano. Existe um novo horizonte que está apontando.
Para encerrarmos, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para pediatras, famílias e educadores sobre a importância de falar de forma aberta, direta, sobre a saúde mental e quebrar tabus relacionados ao suicídio na infância e adolescência? Pronto. A gente está no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao autoextermínio e ao suicídio, e a gente precisa quebrar tabus. Por exemplo, falar sobre o autoextermínio não é incentivar. Agora, a gente precisa construir uma sociedade mais humanizada e mais sapiente de si mesma. Então, os vínculos têm que ser verdadeiros, têm que ser construídos diariamente, e a prevenção se faz com o desenvolvimento da personalidade. A gente aprendeu isso nesse atendimento. Então, a gente precisa dar horizonte, dar perspectivas para que esse jovem, essa criança, se sinta participante da própria vida e da vida em sociedade. E a gente precisa fazer com que ele aprenda a lutar a vida, a tolerar as frustrações, a ter sonhos e ir atrás desses sonhos. Então a gente precisa de reconstrução e vínculos e de sensibilidade. Sensibilidade para se aproximar dos filhos, não como amigo, porque é um erro imaginar que somos amigos dos nossos filhos. Podemos ser, mas primeiro somos pais, né? E aí, como pai, ela não é só um afeto, mas também uma função. E essa função precisa ser cumprida, que é o pleno desenvolvimento neuropsicológico dessa infância e pegar a criança e envolver a criança com sua participação social. Então, nós precisamos ser esse fio condutor, né? Primeiro porque queremos ser, porque precisamos ser, e a criança precisa muito disso. Então, precisamos reconstruir vínculos civilizatórios, familiares, sociais, que a gente possa ancorar essa criança no seu próprio projeto de vida. Eu acho que isso faria com que a gente pudesse prevenir enormemente. Perfeito. Muito obrigado. Um prazer conversar com o senhor, doutor Alfredo Vieira de Holanda. O senhor vai agora TV Câmara Fortaleza, canal 100.2, participar. Estaremos lá agora, nesse momento. Ao vivo. 8 horas e 18 minutos. Vamos acionar o Léo.